Bom, gente, a gente vai falar sobre relacionamentos. É um tema que eu gosto muito de falar. Eu trabalho com essa questão de relacionamentos há uns 14 anos, atendendo pessoas especificamente para relacionamentos, com dificuldade de se relacionar. Seja relacionamentos, eu fiquei muito focada em relacionamento a dois, mas também relacionamento familiar, relacionamento com pais, relacionamento com irmãos. E hoje eu vim falar sobre relacionamentos como um todo, assim. Eu vim falar um pouco, assim, eu já dei esses cursos de relacionamentos em outros lugares. Tem hora que a gente fala só relacionamento pais e filhos, tem hora só relacionamento de casal. Mas hoje eu vim falar sobre relacionamento como um todo, porque eu acho que aí melhora todas as áreas da nossa vida. Porque, na verdade, a gente está se relacionando o tempo todo. O tempo todo existe o outro na nossa vida. No nosso emprego tem um outro, na nossa casa tem um outro, na rua tem um outro. Se você vai na padaria comprar um pão, tem um outro. Então, o outro, ele faz parte de todas as ações da sua vida. E você melhorar o relacionamento, você está melhorando todos os aspectos da sua vida como um todo. E para isso, gente, a primeira pergunta que a gente nos faz, né, é por que a gente se relaciona? Por que nos relacionamos? Por que existe esse outro na nossa vida o tempo todo, a todo momento? Porque tem um motivo, né, para esse outro estar aí. E o motivo, né, tem vários motivos, mas eu acho que existe uma razão. Porque muitas vezes a gente aprende muito nos relacionando com as outras pessoas. Eu falo assim, tanto as pessoas fáceis quanto as difíceis, se a gente pode dizer fácil e difícil para as pessoas da nossa vida, são mestres, são grandes mestres, são grandes professores para nós. Boa noite, gente, sejam bem-vindas, que alegria tê-los aqui. São grandes mestres, são grandes professores. Então eu sempre digo assim, gente, se eu tenho uma pessoa que nesse momento Deus colocou no meu caminho que é um pouco mais difícil, com certeza eu tenho uma lição para aprender ali. Tem algo em mim que eu tenho que mudar. Porque a gente às vezes olha as pessoas difíceis, boa noite, seja bem-vinda. A gente olha as pessoas difíceis e fica assim, nossa, o mundo seria muito melhor se essa pessoa mudasse, né? Essa pessoa poderia ser mais fácil, essa pessoa poderia ser menos egoísta, essa pessoa poderia ser mais gentil, menos grosseira. A gente fica querendo consertar o outro. Mas a gente também às vezes tem que pensar, gente, mas por que eu atraí esse tipo de pessoa para o meu círculo de relação? O que eu tenho que aprender com essa pessoa? E aí, essa questão, o relacionamento vira quando a gente começa a nos relacionar com essa consciência. Aqui na Dedico a gente busca fazer assim, como aqui chama despertar da divina consciência, a gente busca despertar a nossa consciência em cada área da nossa vida. Então a gente fala assim, gente, como eu posso despertar minha consciência mais nos meus relacionamentos, no meu trabalho, em tudo, a gente viver com mais consciência. Então, quando a gente quer realmente viver com mais consciência, a gente começa a ver esses relacionamentos como grandes instrutores da nossa alma. A gente está falando sobre relacionamentos e falando muito da importância, por que existe esse outro na nossa vida, porque tem esse outro o tempo todo, né? E a gente o tempo todo, em qualquer área da vida, a gente de alguma forma se relaciona, ou um familiar, ou profissional. E quando a gente tem uma forma de se relacionar com o outro mais saudável, a nossa vida por inteiro fica mais equilibrada. Só fiz um resgate do efeito. Então eu pus assim, por que a gente se relaciona, né? Vamos pensar. É uma oportunidade de aprendizado, para o nosso crescimento, para o aprimoramento nosso, que às vezes na hora que eu estou me relacionando com o outro, eu, por exemplo, já tenho um pouco de paciência dentro de mim, já sou um pouco paciente. Mas na hora que eu vou ali com meu filho, tentar explicar para ele uma coisa num momento difícil, eu começo o quê? A brotar paciência dentro de mim ali, ó. Tem que nascer ali de dentro, porque o negócio é difícil, a vida é complicada. Os 3 filhos estão ali, correndo, em volta de mim. Aí eu falo, gente, olha que bom, eu posso ser mais paciente do que eu era ontem. Hoje eu sou mais paciente do que eu era ontem. Eu consegui explicar e consegui lapidar, eu consegui aprimorar essa qualidade minha. Então eu acho que o relacionamento faz a gente aprimorar qualidades, sabe? Faz a gente falar, nossa, eu já era uma pessoa gentil, mas eu comecei a conviver... Às vezes os moços começam a conviver com uma princesa, com uma lady aí, com uma moça bem linda, fala assim, você me deu a oportunidade de exercer mais minha gentileza. Eu já era gentil, mas agora com sua presença, eu vou começar a ser mais gentil diariamente. Então eu tô aprimorando a minha qualidade. Os moços também, tá? O contrário se aplica, tá? Pra não falar que eu tô sendo tendenciosa, apesar que eu sou mesmo, mas vamos falar de cara no nosso relacionamento aqui, a gente já criar essa coisa da tendência. Serve pra gente resgatar, né, muitos relacionamentos, principalmente familiares, que são aqueles que você já nasce com papéis, né? Quando você nasce numa família,
Você não fala assim, eu quero ser neto de tal pessoa, eu quero ser tipo... Você já fez essa escolha antes, em outros processos encarnatórios, mas na hora que você nasce, você já nasce com papéis. Você nasce filho de alguém, irmão de outro, sobrinho de outro, neto de outro. Então, nos relacionamentos familiares, há também a oportunidade de vários resgates. Resgates encarnatórios, resgates de relacionamentos, às vezes em outras vidas que você pode ali estar resgatando e refazer alguns laços. Então, também para isso. E por mais que tudo, né, gente, pra gente exercitar o amor. Porque eu acredito que o amor não é só um sentimento que fica dentro do nosso coração, a gente fica lá, aquele amor igual na época dos românticos que escreviam poesias, aquele amor sublime. Não, acho que o amor é real. E o amor real é aquele amor que é um exercício diário. Igual a gente exercita a caminhada, exercita o corpo físico, a gente exercita a nossa capacidade de amar. E eu acho que a gente só consegue exercitar essa capacidade de amar com o outro. Se a gente fosse igual ao Pequeno Príncipe, cada um tivesse um planeta, a gente talvez não teria essa oportunidade de fazer esse exercício, sabe? Porque o amor é isso, que nem fala, né, em Queens, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor, né, tem toda uma coisa ali do amor. E acima de tudo, eu sempre digo que relacionamento é construção. Não existe um relacionamento que vem pronto, né? Quando alguém coloca um filho nos seus braços, lógico que um amor, ele já tá todo ali. Mas a relação é muito mais do que só o sentimento do amor. É a convivência diária, é todo mais. A relação, você vai conhecer mais o seu filho. Ele vai começar a te conhecer. Você vai construir uma relação com o seu filho. Relacionamento é construção. Na hora que você casou ali, tá ali na igreja, casando, é bom, já existe o amor. Mas relacionamento, que bom que você veio. Seja bem-vinda aqui. O relacionamento é construção. Você vai dali, depois daquele dia do casamento, construir uma vida. Vão ter dias, vão ter acontecimentos. Então, relacionamento é diariamente, é construção. Sim, e na hora que você está construindo, você está justamente refazendo também algumas coisas. Porque pra gente construir, muitas vezes a gente precisa, né, fazer a terraplanagem ali, tirar um murundum ali da terra para subir a parede. A gente precisa ajeitar as coisas. Então é construção nesse sentido de trabalho, mas é construção e reconstrução. Porque você aprende e desaprende com os outros. Às vezes você tem crenças que te limitavam e conhece alguém que te apresenta crenças. Fala, nossa, que bacana. Antes minha vida tinha 10 metros. Agora, com você, minha vida passou a ser 100 metros na minha amplitude, do meu campo de visão na minha frente. Porque você abriu o meu olhar para muitas coisas. Às vezes, a convivência com o outro te abre o olhar. Mais do que uma palestra. Porque o que você fala para alguém, a pessoa entende. Agora, aquilo que você propicia de vivência e experiência com a pessoa, com alguém, ela não só entende, mas ela aprende lá dentro do coração. Porque ela vivenciou. Então, eu falar assim, te amar é maravilhoso, é uma coisa. Agora, quando alguém te ama e você se sente amado, aquilo ali é uma experiência que ficou pra dentro de você. Então, e aí o que acontece? Quando a gente pensa em relacionamento e construção, a gente pensa em relacionamento, então, gente, dá trabalho. E na hora que a gente fala dá trabalho, quando eu vou fazer curso de casais, que eu faço curso para as pessoas antes delas casarem, né? Aí, eu acho mó legal. Aí eu falo assim com eles. Gente, a questão de casar dá trabalho, viu? Casar dá trabalho, tudo dá trabalho. Relacionar dá trabalho, relacionar com filho dá trabalho, amizade dá trabalho. Mas quem disse que as coisas trabalhosas são ruins? Às vezes as melhores coisas da sua vida foram as coisas que mais te deram trabalho. Né? Quem é pai e mãe, pensa aí, a coisa que mais te deu trabalho foi seu filho. Que né, você ficou acordado, te dá preocupação, tudo. Mas é a coisa que mais você amou, que mais te deu alegria às vezes também. Quando você vai construir uma casa que você sonha, vai dar trabalho construir a casa. Mas também vai te dar uma alegria imensa morar naquela casa. Então, só porque relacionamento dá trabalho, isso não é motivo pra gente não se relacionar, mas é motivo da gente falar, nossa, então deixa eu investir minha energia nisso. Porque tem gente que quer se relacionar muito naturalmente, assim. Ah, tô me relacionando com você, vai ser natural. Não, existe esforço. Se eu me relaciono com alguém, eu tenho que ter o esforço de olhar pra essa pessoa. De perceber quem é esse outro que está comigo. De ver do que ele gosta, do que ele não gosta. De ser mais sensível à expressão dele. De fazer algo que alivie a vida dessa pessoa. De fazê-lo feliz. Então, existem várias ações embutidas no momento de se relacionar.
E eu acho que quando a gente começa a ter essa consciência, a gente não fica esperando assim, vai ser só facilidades. Porque as pessoas que têm a consciência de que é só facilidade, começa a dar um pouquinho de trabalho, o que faz? Não relaciona mais. Essa amizade tá me dando muito trabalho, vou arranjar outro amigo. Esse namoro tá me dando trabalho, vou arranjar outro namorado. Não! O trabalho é bom nesse sentido quando tá servindo para o crescimento, como você falou, tá servindo para você ampliar seus horizontes. Então é bom. É lógico que quando tá sendo um trabalho que tá se destruindo, né, que tá sendo uma relação destrutiva ou abusiva, isso não é legal. Mas quando é um relacionamento que é para crescer, e para crescer a gente tem que a gente tem que adquirir novos hábitos, a gente tem que às vezes desapegar de outros, e faz parte. Gente, por favor, quando vocês quiserem levantar a mão, perguntar, acrescentar. Eu falo sempre que isso é mais que uma palestra, é uma conversa. Então eu falo assim, tem um exemplo tal que é ótimo. Ou se não, fala mais sobre isso que a gente fala também. E aí, depois da gente pensar nisso, de que é construção, de que é todo dia, porque eu falo muito essa questão de construção, porque a pessoa, às vezes, se eu for conversar com alguém, aí a visão, por exemplo, um relacionamento a dois, da esposa. Porque ele não me dá atenção, tudo. Eu falo assim, mas pois é, tá falando que você não dá atenção. Como dá atenção? Eu levei 3 meses atrás, ele veio pra jantar. Ele veio pra jantar, tá reclamando de quê? Se eu levei pra jantar 3 meses... 3 meses são 90 dias, meu caro. Depois desse dia, o que você fez nos outros 89 dias? Né? Porque a gente pensa muito nessa vida, ainda mais atualmente, que a nossa vida é muito virtual, muito nas mídias sociais. A gente pensa que relacionamento é aquela coisa assim do que tá postado, né, no Facebook, do que tá postado nas mídias. Então assim, nossa, é o dia que casou, é o dia que comemorou as bodas, é o dia que fez uma viagem. Mas a verdadeira relação, a cumplicidade e a intimidade que a gente vai construir, não são nesses grandes momentos. É no todo dia ali, é na hora que você acorda, é da forma que você diz bom dia. É na hora que você tá do lado da pessoa numa consulta médica. É na hora que você, ligou pra saber né, se a pessoa almoçou ou não, se tá precisando de um almoço. São nessas horas que a gente constrói a cumplicidade. Não são os grandes momentos de Facebook. Né? Os grandes momentos de Facebook são só a cereja de todo um bolo ali. Dá um trabalho até pra bater, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. E aí eu vou falar sobre os nossos papéis nas diferentes relacionamentos. Que toda relação, ela vem junto no pacote, o papel da relação. Fala assim, eu quero me relacionar com um serzinho sendo o pai dele. Então tá aqui o seu papel. Tem um papel nessa relação, você é o pai, ele é o filho. O papel de pai tem certos deveres, também tem certos direitos, tem certas obrigações. Não quero ter filho, mas não quero cuidar. Não, mas então, quando você é pai, inclusive, assim, a criança, até ela crescer, você tem que dar comida. Não, também não quero dar comida. Aí tem como relacionar, gente. Essa relação de pai e filho não vai existir. Porque porque as pessoas também ficam querendo muito uma liberdade que não existe. A gente tem que pensar também assim, existe a liberdade, a vida existe. Mas tudo, até o rio tem margem. Então tudo tem uns limites aí. Né? Então assim, a pessoa, não, quero casar. Então quero. Então você vai fazer, não, mas eu quero comportar igual solteiro. Não, mas ou você casa ou você comporta igual solteiro. Porque você casado, comportado igual solteiro, também tá me enlouquecendo. Eu falo com a pessoa. Então você decide, se você quer, porque aí tem a pessoa que casa e quer continuar com as mesmas obrigações, deveres, compromissos de uma pessoa solteira. Não, você muda, né? Porque você quis ali um relacionamento que tem certos combinados. E esses papéis, muitos deles já existem, aquilo que é pressuposto, pelo menos o mínimo, né? Quando eu falei, por exemplo, do pai, você sabe mais ou menos que você tem que cuidar. Quando são relacionamentos que não são assim, são combinados que você tem que fazer com a outra parte e que tem que ser respeitados. Tem pessoa que vai combinar ali, numa amizade. Tem amigos que eu falo assim, tem amigos que eu não vejo assim, 6 meses, 1 ano, mas quando eu vejo, parece que eu vi ele ontem. Porque a gente tem essa coisa de ter, não tem essa cobrança de, nossa, tem que te ver todos os dias. Mas quando vê, é muito bom. Ou seja, foi combinado em ambas as partes que seria assim, que tudo bem. Tem gente que fala, não, pra você ser meu amigo, eu quero realmente uma pessoa que eu possa ver sempre. Então é outro tipo de papel, com outro tipo de combinados. Tem a pessoa lá que tem um relacionamento e fala, não, meu relacionamento pode ser, como chama agora o negócio que tem na GNT, gente, amor livre. Pode ser amor livre, ok, combinado, amor livre ali. Não, o meu não, quero fidelidade, então, também, então, combinado aqui. Mas a partir do momento que fez o combinado, a gente tem que pensar que a gente vai exercitar esse papel. Que não vai ser uma coisa só assim, eu tenho esse papel. Não, então se você é um profissional, por exemplo, você é sócio de uma empresa, existe suas responsabilidades como sócio dessa empresa.
E sabe qual que é o problema de relacionamento? A pessoa quer ser sócio, mas não quer a responsabilidade de sócio. Não quer exercitar o papel de sócio. Então você tem que questionar assim, será que é essa a relação que eu quero? Porque senão não tem jeito. Então assim, quando a gente define o papel, a gente tem que entender que esse papel ele vem com vários exercícios, com vários desdobramentos desse papel. E aí, quando você se compromete com isso, tem todo um outro desdobramento. E aí dá aquele problema em certos relacionamentos, que é aquele relacionamento que fica muito assim, que você fala, essa pessoa não tem compromisso. Ou essa pessoa não entendeu o que é verdadeiramente. Porque ela não compreendeu esse papel. E aí eu pus aqui esse desenho do centro do nosso ser. Todos nós temos o centro do nosso ser, que a gente fala que é a nossa consciência divina, né? É o nosso norte, que nos orienta. E todos os relacionamentos partem dele. Então a gente às vezes fala assim, não. Lógico que existe também o outro, né? Quando tem esse ele aqui, tem todo o outro que se relaciona com a gente. Mas parte dele. E quanto mais a gente conseguir nos nossos relacionamentos ser coerente com o centro do nosso ser, mais inteira a gente é. Porque senão a gente fica muito fragmentado. A gente em casa é uma coisa, no trabalho é outra coisa, com os amigos é outra coisa. É lógico que às vezes o comportamento externo pode mudar. É lógico que você não vai sentar no seu trabalho da forma que você senta na frente da sua TV em casa. Isso é o tipo de comportamento. Mas eu estou dizendo assim, os valores. Né? Do que adianta uma pessoa... Eu vi a história de um moço que ganhou o prêmio... É tipo um prêmio Nobel, só que da física, né? Super relevante, assim. E ao mesmo tempo, no mesmo ano que ele ganhou o prêmio Nobel da Física, ou seja, ele fez algo bom para a humanidade através da física, ele foi indiciado na polícia porque ele espancou a esposa dele, estourou o tímpano dela. Então você fala assim, mas que ajuda é essa humanidade? Ele consegue ajudar a humanidade que está fora de casa e dentro da casa dele. Então assim, faltou aí a coerência de falar assim, olha, os seus valores, os nossos valores, se você tem, por exemplo, como valor a honestidade... Você vai ser honesto na sua família, você vai ser honesto no seu trabalho, você vai ser honesto com seus amigos, você vai ser honesto com os conhecidos, com os desconhecidos, com o seu relacionamento com Deus, porque é um valor do centro do seu ser. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu sou uma pessoa altamente correta, às vezes na família, né? Nossa, aquele pai ou aquela mãe super rígida na família, a gente tem que ser correto. Aí vai lá no trabalho, tem uma atitude às vezes de desviar um dinheiro, de pegar uma coisa que não é dele. Então vocês entendem que isso fragmenta a gente, porque você tá não conseguindo expressar o que você é em todos os relacionamentos. Então eu falo uma coisa que é muito importante, que quando a gente pensa em relacionamento, hoje a gente não vai falar muito sobre isso, porque a gente está falando realmente de relacionamentos, mas se fosse um curso maior, a primeira etapa do curso sempre é a gente falar da gente. Porque como você quer se relacionar sem conhecer quem você é? Porque a gente se perde. A gente se relaciona com o outro sem saber quem nós somos, quais são os seus valores, qual é o seu propósito de vida, quais são suas crenças. Acho que todas as crenças a gente consegue conhecer, porque tem várias crenças inconscientes, mas pelo menos as conscientes, né? Qual é a sua, né? Onde está a sua essência luminosa? Você tem se comunicado com ela? Você tem tido momentos, seja de meditação, de oração, de silêncio, que você tem se relacionado com essa essência de Deus que há em você? Porque se você tem mais proximidade no conceito do seu ser, você concorda que você vai ser uma pessoa melhor para se relacionar? Porque você vai ser mais inteiro. Porque aí o valor que você tiver, que você souber, não, esse valor para mim é fundamental. Cada um tem seu valor. Quem sou eu para falar do valor do outro? Quem sou eu para falar em xeretar no centro do ser do outro? Cada um tem seu centro do ser. Tô aqui ditando nada pra ninguém. Mas, a partir do momento em que você tem o seu centro do ser, que você sabe um pouco mais sobre você, por isso que o autoconhecimento, que é uma das bases aqui do Movimento Dedica, um dos 4 pilares, é o autoconhecimento, ele é fundamental. Porque você sabendo o centro do seu ser, você irradia para toda, como um sol, que nem eu fiz aqui, como um sol, para todas as suas relações. Não, então eu quero colocar ser pacífico como um valor meu. Eu quero promover a paz, eu gosto de estar em paz e tal. Então a pessoa vai ser uma pessoa mais pacífica no trabalho, vai ser mais uma pessoa mais pacífica na família, mais pacífica como casal, consigo mesmo, com seus espaços em que ela convive, com as outras áreas. Isso é muito importante falar, porque eu acho que é o ponto de partida de qualquer relacionamento, é como você está com você e o que você tem que aprender. Porque senão a gente fica com aquele relacionamento que chama de relacionamento ineficiente.
Que é o relacionamento que você quer só que o outro mude, que o outro faça, que o outro resolva. Você não resolve nada. Você não quer mudar em nada, mas o outro precisa mudar tudo. Então eu acho que se a gente começa partindo do relacionamento, partindo do centro do nosso ser, a gente começa a perceber, por que eu tô me relacionando com essa pessoa? O que eu tenho que aprender? Porque eu não tô aqui para ficar ensinando. Se a pessoa aprender pelo meu exemplo, ótimo, mas eu sou mestre espiritual dessa pessoa, não sou. Não vou ficar pregando para ela. Então assim, às vezes eu já tive, por exemplo, eu sou professora. E lógico, quando na escola tem hora que você tem às vezes uma colega de trabalho que é um pouco mais difícil. E eu uma vez tive uma pessoa que eu achei mais complicado. E foi muito engraçado, que eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque assim, ela realmente é muito próxima, a gente tem trabalhado numa equipe muito próxima. E é uma pessoa que eu achei, pra mim, a relação muito difícil. E aí eu tive uma conversa com a Rainha Mirene, depois eu mesma com meus pensamentos, eu fiquei assim, gente, o que eu preciso aprender com essa pessoa? Né? O que ela primeiro tem? O que ela tem de bom? Porque todo mundo tem uma coisa boa. A pessoa pode ser mais difícil do mundo, pode ser uma pessoa que eu não concordo com tanta coisa, mas ela tem algo de bom pra me ensinar. E ela tinha uma firmeza, uma coisa que eu falei, não, eu tenho que aprender a ser assim também, que eu sou meio assim, manteiga derretida às vezes, pudim. Ela não, tem uma coisa, uma firmeza. Eu falo, gente, isso é bonito. Porque a primeira coisa, você tem que achar uma coisa bonita na pessoa. Vai falar assim, não, essa pessoa não tem nada, não é possível. Como diz Rainha Mirene, ela tem a unha. Porque alguma coisa, né, Deus está dentro dela. Deus está dentro de todo mundo. Então, acha alguma coisa que você possa inspirar respeito por essa pessoa difícil. Porque senão, se você perde o respeito, é muito complicado. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar todos os seres. Então, assim, algo que você admire, que inspire respeito em você. Aí tá, eu achei isso. E daí eu fui ver que eu preciso trabalhar. Eu comecei a trabalhar outras coisas em mim. E hoje é uma das grandes amigas minhas. Olha que engraçado. Era essa pessoa difícil. E hoje em dia a gente conseguiu ficar tão assim. Sabe quando você fala assim, então eu vou tratar ela melhor do que as outras pessoas? Eu fui tratando ela tão bem que no final eu gostava de tratar ela bem. Eu comecei a gostar dela e ela gostar de mim. Hoje a gente é grandes amigas. A gente fala, não, como que Deus faz as coisas. Porque acontece assim. Quando a gente porque quando a gente faz esse movimento de partindo da gente. Porque se eu colocasse toda a responsabilidade da nossa relação profissional nela, nunca ia resolver. Sabe, eu ia falar, ela tá difícil, ela é complicada. Mas o que eu fiz? Que gentileza você fez pra ela essa semana? O que você agradeceu ela essa semana? O que você, entendeu? O que você trabalhou em você? Quando parte de nós, gente, a gente tem mais liberdade. Porque é aquele negócio, você pode se fazer feliz. Agora, se eu falar pra você, ó, o Joãozinho da esquina ali que é o responsável por sua felicidade. Aí você senta e chora. Porque é convencer ele que ele vai ter que fazer feliz, aí é mais complicado, o negócio é mais embaixo. Então a gente tem que pensar assim, gente, você tem todos os instrumentos dentro de você para começar, né? Que nem o mestre Miguel fala, você abriga em si toda a luz necessária para iluminar a sua vida. Então nós conseguimos fazer essa luz iluminar a nossa vida. E graças a Deus que está em nós. Porque se falasse assim, ó, você depende de tal pessoa. Isso é colocar a gente numa prisão. Então eu acho que aqui a gente fala muito sobre isso, porque o mestre Miguel preza muito o valor da liberdade para nós. E aí, para ser mais didático, eu coloquei o quê? O que atrapalha o relacionamento, a falta de algumas coisas, e o que fortalece o relacionamento. Então eu vou começar com a falta, que a gente fala da falta, depois a gente enche, né? A gente esvazia, depois a gente enche. Atrapalha o relacionamento a falta de quê? A falta de espaço. A gente no relacionamento precisa do espaço para respirar, para sermos nós. E a gente precisa dar esse espaço pro outro para ser ele. Qualquer relação, não é só relacionamento a dois, não. Pra qualquer relação, às vezes familiar, às vezes na família a gente tem um problema de que a gente quer resolver a vida do nosso familiar. Porque a gente tem certeza que a gente sabe de tudo que ele precisa fazer. E que a gente tá de fora, e ao mesmo tempo a gente ama muito. E aí a gente fica brigando, às vezes, com o familiar, porque a gente fala, mas essa pessoa devia fazer isso, por que ela não faz? Ela não faz porque é difícil. Ela faz porque vai viver a vida dela. Que a gente, às vezes, de fora, a gente resolve a vida de todo mundo. E a gente, às vezes, não consegue resolver a nossa. Então, a gente tem que dar espaço pro outro ter as experiências dele. Sabe? Falar assim, espaço pro outro ter as crenças dele. Às vezes você pode ter um irmão que acredita em coisas diferentes de você. Você fala, olha, bacana, não acredite nisso, tenha suas experiências nisso. Quem sabe isso vai te fazer feliz, quem sabe isso vai te fazer aprender alguma coisa. Então, assim, dar espaço pro outro é muito importante. E ter também o seu espaço. Porque senão, o que acontece? A gente meio que se dissolve na relação. Quem é você? Sabe aquela pessoa que começa
Não sei se todo mundo já teve uma amiga que passou por isso, ou um amigo, ou você, ou não, eu já passamos por isso. De falar assim, nossa, a pessoa começou a namorar com outra pessoa, agora eu não reconheço essa pessoa mais. Porque ela, tudo que ela era, tudo que ela gostava, a música que ela, nada mais ela faz só o que outra pessoa faz. Então a pessoa se perdeu ali, ela se dissolveu naquilo ali, entendeu? Então é lógico, gente, alguns ajustes vão acontecer. Ninguém começa a relacionar com alguém e fica igual exatamente como era. Porque você aprende coisas novas, você desconstrói, você constrói, mas você tem que fazer o máximo para manter a sua identidade. Para manter o seu espaço. Até para você ter algo bom e de novo para oferecer para o relacionamento. Porque imagina, a pessoa apaixonou pela Carol. Aí tá. Aí ela começa a perder a personalidade dela toda, vai chegar uma hora que ela fala, não reconheço mais. Quem é essa pessoa que tá comigo? Porque ela não tem, a identidade dela acabou. Então é muito bom a gente ter um tempo, mesmo quando a gente está se relacionando com alguém, pra gente investir nas nossas coisas, pra gente fazer nossos projetos, pra gente chegar com novidades, pra falar, aprendi isso. Porque a gente tem que trazer coisas boas pros relacionamentos, né? E em todos os relacionamentos. Até aí tudo bem, gente? Quem quer falar algum exemplo, alguma coisa? Uma contribuição? Então, diálogo. A outra coisa, né, que eu acho que não pode faltar é conversa. A gente precisa conversar sobre tudo. Essa semana a gente vai fazer, né? Eu tô fazendo um mês de relacionamentos no canal do YouTube. Que a gente tem um desafio de 365 vídeos, né, nesse ano. Um por dia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa. E aí, a gente, tem dia que eu detesto, mas tem dia que eu amo, então tá bom. Eu fico meio assim, né, relacionamento de amor e detestar, mas tá ótimo, então tá gravando, já tá no centro, sei lá qual, tá ótimo. Mas aí a gente fez esse mês de relacionamento. E aí a gente começou hoje, uma semana, 7 dias, só de relacionamento a 2, de casal. Porque a gente falou antes de filho, a gente falou consigo mesmo, a gente falou de família, a gente falou vários, a gente vai ficar 7 dias. E aí eu tenho um vídeo que eu falei, que eu acho que é muito importante, da gente... Você tem que casar, ou querer se relacionar com a pessoa que você levaria pra ilha deserta. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa é linda, é ótima, mas não gosto de conversar com ela. Eu falo, meu filho, aí já falo com a pessoa assim, mas como vai fazer? Porque tudo na vida você vai precisar de conversar. Tudo na vida precisa de uma conversa. Quando você tiver filho, você vai precisar de conversar sobre a educação do filho. Quando você vai pintar uma parede, você precisa de conversar qual que vai ser a cor da parede. Quando você for comprar uma casa, vai ter que conversar qual casa vai ser. Tudo precisa de conversar. Tem nada que você fala assim, não, isso não precisa de conversar nada. Né? Assim, é lógico que com o tempo a gente vai criando uma cumplicidade que as pessoas se entendem no olhar, mas é lindo, isso pra poesia é ótimo. Pra poesia é ótimo. Nossa, eu te entendo no silêncio, eu te entendo no olhar. Mas na verdade, mesmo, no real, no cru, precisa de conversar. No final da vida só vai perceber. E no final da vida vai passar tudo, vai passar o corpo, vai passar a viagem, vai passar as belezas todas, vai fazer o quê? Você vai conversar com essa pessoa. Aí você vai falar, gente, eu tenho que casar com a pessoa que eu sinto prazer em conversar. Não é só uma pessoa que eu consigo conversar, tem que ser prazeroso. Porque às vezes você fala assim, não, eu sinto prazer estar na presença. Não, você sente prazer em conversar com essa pessoa, porque tem que ser prazeroso a sua conversa com ela. Porque vocês vão conversar demais. E se não for prazeroso, você vai ficar muito tempo não sentindo prazer. Então, você vai sentindo, né, chateação, incômodo. Então tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso conversar com essa pessoa. Eu acho isso, enfim, fundamental, assim. Porque é aquele negócio, gente. Tudo vai precisar de conversar. Digo eu, né? Eu tô aqui sem medo porque eu fui pôr o meu cordão, mas eu aí casado 11 anos com meu marido, eu falo, gente, tudo a gente precisa. Porque aí você fala assim, vai ter um cachorro ou não vai ter? Tem que conversar. Vai ter ou não vai ter? Vai comprar ou não vai comprar o cachorro pras crianças? Aí o pessoal vai te falar, outra pessoa já... E não vai ser, todas as conversas, não vai ser uma da maravilha. Por mais que é prazeroso conversar com a pessoa que você quer se relacionar, vai ter conversas que, naturalmente, o assunto já não é prazeroso. Né? Tem conversas difíceis. Todo relacionamento tem conversas difíceis. Imagina se você vai ter que ter essa conversa difícil com a pessoa que você já acha difícil conversar. Aí vai ficar duplamente difícil. Pelo menos você vai conversar com uma pessoa que você tem prazer de conversar, mesmo numa conversa difícil. Então já ameniza a dificuldade. Então a gente tem que... Não adianta, gente. Todo mundo chega pra mim e fala, eu adoro essa pessoa, mas eu tenho medo de expressar aí com ela. Aí ou você resolve isso, ou senão o negócio não vai ser ladeira abaixo. Porque vocês vão ter que conversar muito. E eu acho que depois eu vou falar mais lá pra frente,
que a conversa mais importante, que a gente vai falar uma parte só sobre diálogo, é a conversa que você consegue, diante daquela pessoa, revelar sua alma, abrir o seu coração mesmo, desnudar você, falar sobre seus medos, falar sobre seus sonhos. Tem que ser uma pessoa que você consiga falar sobre isso. Porque se você fica com a pessoa que você fala, gente, eu não consigo, isso pra mim é intimidade. Intimidade é quando você consegue deixar sua alma clara para o outro. Não é muito mais do que uma coisa física. E eu acho que quando você encontra uma pessoa que você consegue abrir sua alma, aí sim você conseguiu ter um bom diálogo. Gentileza não pode faltar. Não pode faltar. Eu tô falando da falta, não pode faltar. Por quê? Porque a vida já é áspera, gente. A vida já é áspera. O dia a dia já é corrido. As coisas, às vezes, são difíceis. A gente está no planeta Terra, que não é um planeta de passeio, é um planeta escola. Em alguns momentos, em alguns livros, dizem planeta prisão, né? Mas vamos falar planeta escola para ficar mais leve para nós, que estamos encarnados aqui, né? Você vai ler uns livros kardecistas, né? Você fica deprimido. Você fala, nó, então o negócio tá ruim demais. Mas, independente se a prisão ou se é a escola, é um planeta, né? Difícil. Então, já tem toda essa dificuldade. Se você não tiver a gentileza, fica muito difícil. Então, na hora que você fala assim, me empresta esse casaco, você fala assim, dá esse casaco aqui. Você fala assim, ô querida, ô amor da minha vida, dá esse casaco aqui. Obrigada. Por quê? Porque você traz o quê? Suavidade. Gentileza é suavidade. Gentileza é deixar o barco ir com mais tranquilidade, o barco da vida. Então, ser gentil sempre é bom, nunca é demais. Porque, assim, e é com todo mundo. Acho que a gente tem que ser gentil no nosso trabalho, sabe? Às vezes, assim, mas nunca vi essa pessoa. Justamente porque você nunca viu essa pessoa, a pessoa que você deve ser mais gentil, você não conhece ela. Você não conhece qual é o problema que ela está passando. Você não conhece quais são os sonhos dela. É nessa hora que você tem que cobrir a pessoa de gentileza. Eu falo aqui no Dedico, né, que a gente tem essa sede aqui, mas a gente tem a outra sede lá em Belo Horizonte, que a gente tem um trabalho há mais de 25 anos, e a gente sempre fala, olha, a pessoa entrou aqui, é Jesus Cristo. Como você trataria Jesus Cristo? Como você ofereceria água para Jesus Cristo? Como você falaria com Jesus Cristo para sentar? É dessa forma, porque a gente precisa quebrar um pouco essa coisa do mundo de que eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser prático. Você pode ser prático, eficiente, rápido, gentil. Porque parece que para ser prático, para ser profissional, você tem que ser sério, você tem que ser carrancudo, você tem que ser grosso. Não, ou grossa. A gente pode ser tudo isso, você trabalha no Unimed, né? A gente estava lá com a mãe passando mal, você estava lá toda linda, toda gentil. Sabe, você não precisa para fazer uma ficha de forma eficiente não ser gentil ou ficar com a cara fechada. Você pode fazer uma ficha super eficiente, sorrindo, achando ótimo, falando às vezes uma coisa boa pra pessoa, entendeu? Eu sempre falo assim, acha uma coisa boa. Falo, nossa, que verde lindo da sua camisa, alguma coisa. Ou não, olha como o dia tá bom. Que amenize. E também eu queria dizer para as pessoas próximas, mais próximo. Que o próximo mais próximo a gente tem uma ideia assim, já vejo essa pessoa todo dia. Aí se dá, eu acho que o comum nunca pode ser banal. Misturar, confundir comum com banal é muito perigoso. Né? Então, coisa que é comum, uma pessoa que eu vejo sempre, eu não preciso banalizar essa relação. Ela pode ser comum e muito especial. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Depois do equilíbrio, depois a gente fez equilíbrio, né? Ou seja, não pode faltar equilíbrio. Quando falta o equilíbrio no relacionamento, vira um relacionamento desequilibrado. Mas é porque é verdade, parece que eu tô falando coisa ridícula, mas é sério. Faltou o equilíbrio, vira uma relação desequilibrada. Ou seja, nossa, a relação tá desequilibrada. Por quê? Porque faltou equilíbrio. Faltou a gente conseguir balizar as coisas, sabe? Essa coisa de que às vezes a pessoa começa a se relacionar com alguém e às vezes vira o centro da vida dela, tanto relacionamento de casal quanto relacionamento profissional. Nada pode ser o centro. Nenhuma pessoa nunca vai ocupar o centro da sua vida. Jamais. Porque não existe, não tem como. E às vezes a gente forçar a barra para que essa pessoa ocupe esse centro, você fica orbitando em volta dessa pessoa, ou dessa situação, né, que tem essas pessoas que ficam só orbitando em volta do trabalho, sei lá o quê. É uma coisa desequilibrada, porque falta o equilíbrio, o tempo para você, para as outras áreas da sua vida. A nossa vida é uma vida, gente, múltipla. Você não é só uma coisa, né? Você não é só mãe, ou só profissional, ou só amigo. Você é tudo isso.
né? Então nós temos que contemplar toda essa diversidade da nossa vida. Quando falta equilíbrio, é porque a gente está forçando a barra para alguma das coisas. Identidade a gente falou, né? Respeito, nem se fala, né? Eu acho que todo relacionamento, quando falta o respeito. E o que é o respeito? É você ser você e você dar licença para o outro ser o outro. Né? O ser do outro não te ofende. O problema é quando a gente seja a escolha do outro é a escolha do outro. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Tanto que você pode um dia chegar e falar, não vou me relacionar mais porque essa escolha não está fazendo parte do meu grupo de valores. Ok. Mas não precisa faltar com o respeito. E aí é o que o mundo hoje está cada vez precisando mais. A gente está aí num país que está intolerante em vários aspectos. E ao mesmo tempo é um dos países que tem mais diversidade no mundo. Tá um paradoxo isso, gente. Porque se a gente é tão diverso, se a gente é tão diferente, se a gente é tão miscigenado, ninguém aqui, é difícil encontrar um branco, um negro só negro, uma pessoa que só é defendente português, é todo mundo aqui, ó, tudo misturado. E nessa mistura toda, a gente tá nessa falta, às vezes, de tolerância com a diferença do outro. Então, eu acho que a gente não precisa concordar com as pessoas, mas a gente tem que respeitar. E respeitar é dar licença pra você. E se ela tá sendo uma pessoa bacana pra se relacionar, bom. Se não tá sendo, transforma essa relação para outro nível de relação. Né? Então, se é um amigo, começou a fazer atitudes que para você não está sendo bacana, você tentou conversar com respeito, continua tendo atitudes, tudo bem, transforma essa amizade de um conhecido, em colega, não seja tão próximo, mas não tolha o outro de ser ele. Né? E verdade, né, gente? A questão é a seguinte, a gente precisa de conseguir ser verdadeiro com as pessoas que a gente se relaciona. Independente de qualquer relação, eu acho que é importante a gente ser verdadeiro, não para o outro, mas para nós mesmos. Porque toda vez que a gente está mentindo para alguém, a primeira pessoa que a gente está contando essa mentira é para a gente. E a primeira traição sempre é conosco mesmo, com os nossos valores, com os nossos princípios. Então, acho que quando a gente assume querer ser verdadeiro com o outro, não é simplesmente por causa do outro. Também, bacana pelo outro, você gosta do outro, mas principalmente por causa de você. Porque você ser verdadeiro vai te fazer ser uma pessoa melhor. Você ser verdadeiro vai te fazer ser uma pessoa íntegra. E você ser verdadeiro vai fazer você crescer espiritualmente. Porque a gente, para assumir nossas verdades, dá trabalho também. É muito mais fácil a gente querer ser da forma que o outro quer, né? Que não precisa de embate nenhum. Quando a gente precisa de ser a gente, é complicado. Né? Que é muito mais fácil falar, como você quer uma amiga, Paula? É assim, então você é assim. Mas às vezes eu tô sendo assim, isso tá me incomodando, que não é a minha verdade. Então você tem que falar, olha, essa sou eu, essa é a forma que eu tenho. E essa é a minha verdade, enfim. Alguém quer falar com exemplo? Tudo bem? Posso seguir? Então, fortalece os relacionamentos, o cultivo de. Então a gente tem que dar aquela anotada no nosso bloquinho aí mental, pra gente não esquecer de fazer isso essa semana, gente. Porque a gente pratica a palestra na semana que a gente vê, tá? Não é que nem regime que a gente fala, vou começar mês que vem, vou começar depois do Natal, não. É começar na hora que saiu da palestra, depois do pé pra fora a gente já tá praticando. Porque aqui na Dedica a gente fala muito isso, que é muito importante a gente praticar os ensinamentos, que eu acho que é o que torna os ensinamentos desses grandes mestres que já passaram pela humanidade, um ensinamento vivo, é quando ele vive através das nossas ações. Então, se eu amo São Francisco de Assis, se eu quero com que o ensinamento dele permaneça no planeta Terra, eu conseguir praticar isso na minha vida. E pode ser que muitas vezes a gente não consegue, mas eu posso dizer que a gente vai tentar todos os dias. E isso que é o mais importante, que nos define, né? Então, cultivar, né, a cumplicidade, que é justamente o que eu falei no início, né, que é essa questão da gente relacionar com o outro, não é só no momento que está tudo certo, mas a cumplicidade é no dia a dia, são nos pequenos detalhes, é nas dificuldades, são nessas horas que você realmente fala, nossa, a gente tem uma cumplicidade aqui, né? Às vezes a gente tem os seus amigos que são amigos, aquelas amizades de vida, que você tem essa cumplicidade, você fala, olha, eu preciso de você aqui, e essa pessoa vai estar lá, às vezes, te escutar, sem te julgar, sem te condenar, mas querendo te dar a mão para te apoiar e falar, vem cá. Eu acho que cumplicidade é quando a gente consegue ser fraco diante de alguém, porque ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é uma fortaleza, todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. E é muito bom quando você consegue uma relação em que você pode ser fraco.
E que a pessoa te dá essa licença e te dá esse apoio e dizer, olha, na hora que você for fraco, eu vou te mostrar o tanto que você é forte. Eu vou te levantar e você vai relembrar quem você é e você vai retomar a sua força. Isso é cumplicidade. É você não ter esse medo de ser você, de errar e, enfim, e conseguir ser acolhido, né? E isso é muito mais do que tirar fotos para o Instagram. A gente vive. Porque é verdade. Às vezes, eu não sei se a pessoa está querendo relacionar para tirar foto, você pode viver, a gente está na dúvida. Então a gente tem que pensar nisso. Pode tirar também? Pode. O Instagram tá aí para todo mundo usar, não tem nada contra. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que entender que é mais que isso. Com o negócio ali, porque aí a pessoa fala assim, não, eu quero relacionar, mas relacionar é isso. Ser um bom amigo, é essa hora, é a hora da cumplicidade, é na hora que ninguém tá olhando. Eu acho que cumplicidade, eu tava dando esse final de semana, eu fui a Belo Horizonte dar um curso sobre crianças do novo milênio. E eu tava falando com pais, enfim, com educadores, e aí eu falei uma coisa muito bacana que eu acho que eu percebi sobre pais e filhos, que cumplicidade entre o pai e o filho é a hora que você cria com seu filho, é a hora que você tá, não, a hora que você não vê. É a hora que seu filho olha pra você quando você não tá vendo. E ele te observa naquela hora. E ele consegue ver quem você é. Né? Porque uma coisa é você mostrar pro seu filho, olha, sua mamãe é isso, seu papai é isso. Ele tá entendendo. Mas na hora que você tá atendendo uma porta e sendo gentil com alguém, e aquela criança tá ali com aquele olhar admirando, assim, é aquela hora que criou uma cumplicidade, em que a criança tá te vendo numa hora que você não está se vendo. Enfim. Gestos de carinho, né? Eu acho que cultivar, como eu falei, a gentileza, é um cultivo que tem que ser diário, porque a gente gosta. Quem aqui fala assim, quem não gosta, né? De ser amado, de ser cuidado, de ter carinho perto de si. A gente gosta de receber tudo isso. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Dar. E a gente só fica assim, porque ninguém me compreende, porque ninguém me ama. Aí você fala, vamos voltar na oração de São Francisco. Senhor, né? Fazer compreender que eu compreenda mais que ser compreendido, perdoe que ser perdoado, amar que ser amado, né? A gente tem que começar pensando nisso. Então, se você gosta tanto, se é tão gostoso você se sentir acarinhado, é tão gostoso você se sentir cuidado por alguém, você tem cuidado? Né? Eu falo isso, você tem cuidado dos seus amigos? Há quanto tempo que você não sabe, não liga pra perguntar assim, e aí, eu tô querendo saber como você tá. Não tô te ligando pra pedir nada, não tô te ligando pra chamar pra gente fazer nada. Tô te ligando só pra saber de você. Isso é importante. Isso dá um adubo no relacionamento, sabe? No relacionamento a dois também, você ter esses momentos de você cuidar, de você dar tudo isso. Porque é natural, se você começa a dar isso pro mundo, isso vai acontecer com você. Não necessariamente da pessoa, tá, gente? Porque aí você dá e você fica assim, que tem 2 horas e 33 minutos. Talvez a gentileza pra você não me fez ainda gentileza. A gente fica cobrando, né? É assim, gente, dá pro universo. E o universo devolve. Mas às vezes a gentileza que você fez pra uma pessoa desconhecida na rua vai te fazer uma gentileza. Uma outra pessoa que você nem esperava vai ser aquela pessoa que vai salvar o seu dia. Vai falar, como que veio uma gentileza de uma pessoa que eu nem conhecia? Então, assim, tudo que a gente cultiva na nossa vida cresce. Mas às vezes não cresce nas vias em que a gente quer, mas nas vias em que a gente precisa. O saber cuidar, né? Tem um livro que fala isso, que é tipo um tratado do cuidado, é muito interessante. A gente cultivar, ter um hábito na sociedade, se todo mundo cuidasse mais uns dos outros, a gente estaria muito melhor enquanto sociedade mesmo, sabe? Então eu falo isso, aquela frase, né? Preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. É isso, se todo mundo se responsabilizasse pelo outro, sabe? Não é só seu filho que importa, mas o filho dos outros também importa. Não é só a sua rua que importa, mas o dos outros também importa. Enfim, a gente estaria muito melhor. Então, distribuir esse cuidado. Boas conversas, a gente já falou, né? Como eu falei da gente ter identidade, da gente ter os nossos projetos, também é importante ter projetos e valores em comum. Porque às vezes a gente fala, não, eu tenho que ter o relacionamento, principalmente, por exemplo, a dois, né? Não é um contrato em que 2 pessoas estão dividindo, alugando um espaço para morarem juntas. É uma vida que você está construindo aí. E nessa vida é importante você continuar com seus projetos e tudo. E na hora que você tem seus projetos, o outro pode ir lá apoiar, falar que bacana, te dar força, mas é importante que sejam seus.
E é importante também você ter projetos que são incomuns, projetos de vida, sabe? E valores em comum. Porque é muito complicado se relacionar com pessoas que têm valores totalmente diferentes de vocês, quando são relacionamentos mais próximos. É bacana a gente conversar, se relacionar, às vezes até com amigo ou no trabalho, de pessoas que têm valores super diferentes, que é legal a gente escutar também a diferença. A gente entender essa diferença nos faz crescer, aumenta a nossa visão de mundo. Mas um relacionamento muito próximo, existem valores que tem que concordar ali. Sabe? Ah, não, verdade. Aí você tem super valor da verdade. Você casa com uma pessoa que não tem esse valor, imagina como vai ser. Então, assim, tem valores que tem que conversar, tem que ser semelhantes para que vocês possam ter esse projeto de vida em comum. Né? Ah, não, para mim eu tenho um valor de crescimento espiritual, de caminhada espiritual. Ah, eu também. É importante, porque imagina, a sua vida inteira você ficar indo todos os feriados para retiro e a pessoa ficar indo todos os feriados para o bloco da folia, vai ter a folia, sei lá qual folia. Tem folia o ano todo, né? Todo feriado tem uma folia em alguma cidade do interior. Aí o relacionamento vai ser complicado, sempre por retiros espirituais. Então, assim, tem que ter alguns valores que tem que combinar para que vocês possam construir algo juntos. Né? Eu acho que com amigos também, né, algumas coisas tem que conversar, apesar de continuar tendo as identidades, as diferenças. Eu acho que é importante a gente ter diferença de opinião. Mas é muito chata uma vida que a gente concorda com tudo. Imagina um amigo que você fala assim, é amarelo, o amigo fala, é amarelo mesmo. Aí você fala, é azul, eu também acho que é azul. O que tem de crescimento nessa amizade? Amigo bom é amigo que discorda, fala, você não tá indo pra um lado bom não, cara. Olha isso, olha onde você tá com a cabeça. Ele tem que o amigo te incomoda, às vezes. E esse incômodo do amigo te faz crescer, te faz conversar, te faz debater ideias, te faz, enfim. Eu acho que isso faz parte da relação também. Mas uma coisa a gente tem ideias diferentes. Agora, valores são coisas que guiam nossa vida. Aí a gente precisa dar uma concordada nisso. E aí também é bom a gente cultivar sempre, né, o espírito no relacionamento de crescimento, de expansão e de transformação. Uma relação que está sempre desse tamanho e nunca está estagnada ali, é um relacionamento que está estagnado. Seja qual for o relacionamento profissional, que você sempre está há 20 anos naquele mesmo círculo, fazendo a mesma coisa, ou um relacionamento de um casamento, ou uma amizade, fica só ali, sabe? Então, assim, o relacionamento, ele expande, ele cresce, ele transforma. Ele começa de um jeito, vai transformando, ele começa, lagarta vira borboleta, tá aí, depois a borboleta desencarna, vira borboleta espiritual. Mais importante é que o relacionamento transforma, porque senão a gente fica assim, mas há tanto tempo era assim, agora não tá mais assim. É lógico, tudo muda, as coisas transformam, a gente tá no mundo, todos os dias são novos, e senão o Paulinho vai falar daqui a pouco, Carol, com essa barriga, e Davi vai vir, ele vai falar, mas antigamente você fazia, sei lá o que fazia, antigamente não tinha o Davi, transformou a relação, transformou as outras coisas também. Então a gente tem que entender e acolher essas transformações para também não achar que tá, tipo, se quebrando. Nossa, às vezes eu já conversei com pessoas que falam, nossa, meu relacionamento tá desmoronando na minha frente. Eu falo, calma, às vezes não tá desmoronando, às vezes só tá mudando de posição. E a gente vai se entender nessa nova contexto. E aí você decide, lógico, nesse novo contexto, se você vai querer ou não, mas existem novidades aí que podem ser muito boas. Não encara a novidade como algo sendo destruído. A novidade é algo que está sendo também gerado aí, enfim. Eu acho importante acolher a transformação das relações. E a crescimento e a expansão, tem que pensar sempre nisso. A gente não precisa julgar tudo o tempo todo, sabe? É cansativo a gente julgar tudo o tempo todo, desgasta. Então, assim, de vez em quando observa, olha que bacana, uma pessoa totalmente diferente de mim, observa, fica só observando essa pessoa, sem classificar ela. A gente vê uma pessoa nova na nossa vida, a gente já quer pôr etiqueta, já quer saber tudo, sabe? Não, a gente não precisa etiquetar todo mundo que chega na nossa vida, classificar, essa pessoa é legal, essa pessoa é do mal, essa pessoa... Não! Sabe, essa pessoa é uma pessoa, é um universo. Quem é você para achar que conhece esse universo inteiro? Porque nós não conhecemos, você pode viver a vida inteira com uma pessoa e você não vai conhecer essa pessoa por inteiro. Porque cada um é um universo, a gente não conhece um universo em uma vida, né? Então a gente tem que pensar nisso. E aí quando vem alguém muito diferente, essa visão sua é muito legal, porque você aprende, por mais que tenha coisas que as pessoas você falar assim, jamais faria isso, também tem coisas que você fala, nossa, interessante essa visão, né? Aquele dia que você chegou lá na casa e falou, não, adorei o filme e tal.
pra casar comigo. Eu falei, não, eu detestei. Ele falou, mas por que você detestou? Eu falei, como assim você adorou? Você tá falando, como que é? Era da... Benedita, não é que a gente... Não é Benedita, não. Não, Bernadette. Bernadette, que é da... Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Que viu Nossa Senhora de Fátima, Bernadette, é o filme dela. Me senti tão mal depois do seu comentário, eu aprendi muito depois da... Nossa, depois que você me abriu os olhos, eu tô me sentindo super mal. Eu falei, não é pra me sentir mal, só tô querendo te dizer que eu... Como assim? Porque ele falou assim, não, adorei, ele chegou todo feliz na casa. Eu falei, isso é o mesmo filme que você viu? Eu vi. É o filme tal. Eu dei aquela conferida. Eu falei, não é possível. Aquele filme me deprimiu. Não me deprimiu. Eu falei, mas como assim? Eles prenderam a menina. Eles ficaram obrigando ela, tipo assim, ela teve que ser freira, ela não podia conversar com ninguém, ela não podia... Tipo assim, na minha visão, era muito difícil, ela teve que separar da família dela. Aí eles falavam assim, a Nossa Senhora que você viu é assim? Ela falava, não, tem que falar que é. Aí ela tinha que falar, é. Eu falei, gente, mas ela não deixou ela falar a verdade, tipo, negou a verdade daquela menina. Enfim, aí ele... Mas ele viu uma outra coisa que foi super legal, eu aprendi super com você, porque você falou assim, toda a história também de resignação dela com tudo isso. Então, assim, você vê como que um filme, um fato da nossa vida tem muitos lados, e é tão bom quando a gente tem opiniões diferentes. Agora, todo filme que eu assisto, eu falo, tem que ver todos os lados possíveis. A gente viu um lado, por um lado foi ótimo, mas por outro não foi. Então é muito importante no relacionamento a gente ter essa identidade de saber falar gostei, o outro falar não gostei. E aí, conversar sobre isso sem perder o respeito, sem achar... A gente não pode levar tudo pro pessoal, sabe? A gente tá falando de um filme, tá falando de mim, tá falando de você, a gente tá falando de uma coisa. Então a gente tem que ter esse distanciamento, né? E eu coloquei aqui, gente, pra terminar, o perdão diário. Porque o perdoar é um desafio, como eu falei, pra construir esses relacionamentos saudáveis. Porque eu acho que se a gente conseguir praticar o perdão diário, é muito mais leve o nosso relacionamento. Porque imagina, a gente tem as nossas caixinhas e as nossas gavetas interiores. Aí, fulano fez tal coisa. Aí eu fiquei chateado, não expressei, ou expressei, mas mesmo assim continuei com a mágoa. Aí vou lá, guardo na gaveta. Aí no dia seguinte, fez outra coisa, guardo na gaveta a mágoa. No final de um ano, você tá com a sua gaveta abarrotada de coisas que você não deixou passar. Porque quando a gente guarda, a gente cristaliza aquela mágoa dentro da gente. A gente cristaliza aquele sentimento. Então é como se, na verdade, tudo que aconteceu naquele ano já tivesse acontecido e tivesse te paralisado naquele momento. Você não deixou passar. E aí, acontece mais uma coisinha de nada e às vezes acontece aquela explosão, mas às vezes é porque você, na verdade, vai colocar pra fora da gaveta no dia que você resolve colocar todo um ano de coisas que você guardou. Então, eu acredito que, primeiro, a pessoa que você mais ama na sua vida e que mais te ama não é perfeita. Você não é perfeita. Nós somos obras perfeitas de Deus, mas em processo de aprimoramento. Então, ela vai em algum momento te decepcionar. E você vai em algum momento decepcionar ela. Pode ser, não precisa ser uma decepção grande, não. Um pouquinho das decepções do dia. Nossa, a pessoa me faltou com isso. Nossa, eu pensei que essa pessoa ia... Enfim, atrasou 5 minutos, me deixou estressada. Qualquer coisa boba, mas ela não vai cumprir toda a sua expectativa. É natural. Porque também a gente tem uma expectativa so high, muito alta. Então a gente tem que pensar assim, essas pessoas vão nos decepcionar. E nem por isso eu vou parar de me relacionar com essa pessoa, eu continuo amando ela. Mas ela é um ser humano. Então se a gente começar a ter um perdão diário, ou seja, todo no final do dia, você fazer aquele processo, que é um processo muito que fala no budismo, né? De você se preparar para morrer na hora que você vai dormir, né? Então eu, na verdade, não estou indo dormir, eu estou me preparando para morrer. Porque aí você morre para tudo que aconteceu, no sentido que você transforma, é uma chama da transformação que você acende em você no final do dia. E aí você aceita o novo dia que está chegando leve, porque você perdoou aquilo que passou naquele dia, você não trouxe para o dia seguinte aquilo que aconteceu. Esse perdão diário, ele é fundamental para que não se acumule coisas e para que não se crie no relacionamento dificuldades imensas. Então, é muito importante vocês pensarem assim, que o perdão, ele liberta. E na verdade, você não está sendo bonzinho quando você perdoa alguém, não, porque você está se libertando primeiro você. A pessoa que a gente mais precisa libertar através do perdão somos nós. Porque quando você perdoa, você sai daquele lugar da dor. Sabe, tipo, vamos supor que aconteceu uma coisa muito ruim com você em um lugar. Vamos supor que numa sala aconteceu uma cena muito ruim com você.
de alguma forma, você teve uma dor ali, seja emocional, seja física, o que for, numa sala, aconteceu uma dor. Se você não perdoa, você anda dentro daquela sala o resto da sua vida. Você não sai da sala que te doeu. Quando você perdoa, você sai do lugar da dor. Você fala assim, olha, essa sala não está mais aqui, eu não estou dentro mais daquela sala, eu estou dentro da Dedico hoje, por exemplo, eu estou andando na rua. E essa sala não existe mais, essas pessoas já passaram, esse acontecimento já passou, ele está no passado, eu estou aqui, neste lugar agora. E quando a gente perdoa, a gente sai desse lugar e reposiciona a nossa existência no mundo, no lugar em que a gente está. E isso é fundamental. Porque aí você fala, nossa, agora eu tô aqui, eu sou essa pessoa, nada tá te acontecendo. Então, por exemplo, você ficou muito chateado que alguém foi lá e eu fiquei muito chateado que alguém foi lá me beliscando. Só que já passou. Aí eu chego pra pessoa e falo, tem alguém me beliscando agora? Não tem. Não tem ninguém me beliscando mais. Acabou. Já passou, o beliscão ficou pra trás. Quando a gente faz isso, a gente nos dá a possibilidade de aproveitar o momento. Porque senão eu fico aqui, olhando pra você, sentindo o beliscão o tempo todo. Então eu não aproveito esse momento na totalidade dele. Eu não consigo estar no momento presente na totalidade dele. Então perdoar é importante porque te liberta dessas coisas e você, na hora de estar, você está. Porque você entendeu que o que passou, passou, o que virá, virá, mas a gente tem que viver esse momento presente. E isso é importante fazer todos os dias, porque, enfim, qualquer relação familiar, então, relacionamento familiar é um relacionamento que a gente tem mais expectativa. Tudo que você não tem expectativa em relação aos seus amigos, ao seu chefe, você tem em relação à sua família. Minha mãe tinha que fazer isso. Ah, mas é meu pai, meu irmão. Calma, porque a gente também cria um ideal dentro da gente de mãe, quer que nossa mãe corresponda. Cria um ideal de irmão, quer que nossa irmã corresponda. E vai criando. Só que às vezes o outro não vai corresponder, então o que você tem que fazer? Perdoar. Perdoar porque as pessoas são humanas. Perdoar porque às vezes a pessoa fez o melhor que ela conseguiu naquela hora. E se o melhor dela, não, infelizmente, naquele momento não foi suficiente, perdoa. Porque ela tá ali, você pode amar essa pessoa amanhã, agora. Então, para finalizar, a gente vai falar sobre o diálogo. No relacionamento, gente, o diálogo é fundamental. E quando a gente fala de diálogo, a gente tem que dizer que escutar é bem mais que ouvir. Quando a gente está conversando com alguém, escutar uma pessoa não é só ouvir o que ela está dizendo, é perceber essa pessoa por um todo. Porque só 25% da nossa comunicação é verbal. 75% da comunicação entre os seres humanos é não verbal. Então, a gente tem que pensar assim, gente, quantas vezes eu tenho que escutar o outro, é perceber o outro como inteiro. É abrir meu coração para perceber o coração desse outro. Quantas vezes alguém vai conversar com você e você tá com o coração fechado, cerrado ali? Não, nada que as pessoas falar vai estar dentro de mim. Você não está escutando essa pessoa, você só está ouvindo as palavras dela. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Assim, se você está realmente disposto a escutar alguém, você está disposto a abrir o coração para receber o que essa pessoa tem a dizer. A pelo menos pensar naquilo que ela vai dizer. Sabe? Então assim, a gente precisa entender essa questão do diálogo, que é muito importante, assim. Que a gente escutar o outro é olhar para esse outro, é perceber esse outro. E isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, assim. Quantas vezes alguém está conversando com você e você está fazendo o seu mapa mental de tudo que você tem que fazer no dia? A pessoa está falando, por causa disso, você fica assim, não, tem que ir lá passar na padaria. Você, Você está escutando essa pessoa ou você só está ouvindo? Você está ouvindo. Porque escutar é falar assim, deixa eu parar tudo que eu estou fazendo agora, eu vou olhar pra você, nesse momento você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu quando vou conversar com uma pessoa, quando atendo alguém, eu falo assim, essa pessoa naquela hora é a pessoa mais importante da minha vida. Não passa na minha cabeça ninguém ou nada mais importante do que essa pessoa. Porque eu tô ali, e se eu tenho 20 minutos pra conversar com essa pessoa, esses 20 minutos é pra aquela pessoa. Porque senão a gente fica com alguém pensando em outra coisa, a gente faz outra coisa pensando em alguém, e aí a gente nunca tá nos lugares que a gente devia estar presente com nossa consciência. Então é muito importante nesse relacionamento a gente pensar nisso. Que num diálogo realmente amoroso, pacífico, e que é pro crescimento de todos, não tem que haver vencidos, sabe? Que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu conheci com essa pessoa, nossa, eu cidei essa pessoa na hora que eu falei com ela, venci. Isso! Eu prefiro muito mais estar feliz que estar com razão. Sabe? Escolha estar em paz do que estar com a razão.
Porque às vezes para estar com a razão você destrói alguém e destrói a si mesmo. Para estar com a razão você passa por cima das pessoas. Então, que razão é essa que é tão importante? Sabe, então é bom às vezes você falar, então tá, terminei a conversa não tendo razão, mas terminei feliz, terminei em paz. E a gente conseguiu achar uma terceira via, enfim. Então a vitória maior num diálogo verdadeiro é a vitória da harmonia e da resolução daquilo que foi conversar. Se eu fui conversar para tal coisa, resolveu? Isso que é importante no final das contas. E aí, resolveu? Né? Então, e aí deixar de lado essas coisas que atrapalham muito, essa necessidade de sempre estar certo, no controle, o orgulho, a impulsividade, enfim. São coisas que né, atrapalham muito o diálogo. Quando a gente vai sentar para dialogar, para ter uma conversa com alguém, não se identificar com o que está sendo ali discutido. Porque às vezes a gente se identifica muito, né? Então, assim, imagina um arquiteto, ele projeta uma casa. Aí alguém vai chegar para a pessoa e falar, olha, mas eu não achei que essa janela aqui ficou legal. A pessoa fala, não, mas você tá me ofendendo, porque a casa é uma coisa, não é você. Então a gente tentar conversar, assim, sempre referindo assim, essa ideia... Sempre referir à terceira coisa, a coisa que está sendo conversada. Em vez que, sim, você, né, você... Não é você, olha, aquilo que você disse, a sua ideia, eu não concordo. É muito melhor você falar, olha, eu não concordo com essa sua ideia, do que falar, eu não concordo com você. Porque quando você diz, eu não concordo com você, para a pessoa soa mais agressivo do que eu não concordo com a sua opinião. Entendeu? Então, isso é uma dica. Que a comunicação amorosa faz a gente reconhecer a nossa semelhança também. Né? A gente tratar das nossas diferenças, mas reconhecer aquilo que nos faz semelhante. A primeira semelhança nossa é que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos a presença de Deus em nós. E não tem essa separação que o ego faz, né? O ego cria separação entre as pessoas para que continue havendo ego. Mas no fundo nós estamos todos conectados e não há separação entre nós. A gente tem essas diferenças, mas isso não quer dizer separação. Então, quando a gente está unido naquilo que é semelhante, naquilo que é comum na gente, e o amor é algo que tem em todos, é uma forma da gente se unir mais, para a gente construir diálogos assim que sejam melhores. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu não quero conversar com tal pessoa porque isso vai ser ruim. Eu tenho preguiça de conversar com tal pessoa porque dialogar é difícil, porque dialogar vai dar briga. Se você tentar dessa forma, não se identificando tanto, não deixando a impulsividade um pouco de lado, vendo o que é melhor para todos, tentando falar, olha, a gente está conversando, voltar para o tema da conversa, porque a gente começa a conversa no A, acaba no Z. Então a gente tem que falar assim, não, a gente está conversando aqui é sobre isso. O que a gente vai resolver sobre isso, né? E tudo. Mas tem isso. Então, as outras coisas a gente pode depois continuar conversando, mas, sabe, focar numa fala mais resolutiva. Às vezes a gente tem uma fala muito complexa. Então, assim, vamos ter uma fala resolutiva. Qual que é o problema? Como que a gente pode solucionar esse problema? Como a gente pode fazer isso com harmonia? Então, eu acho que dialogar para todas as relações, em qualquer relacionamento que a gente precisa ter momentos de diálogo. A gente precisa ter momentos de se abrir. E para terminar, né, eu acho que conversar, né, de alma para alma. Eu acho que quando a gente conversa de alma para alma, fica muito melhor. Então, assim, às vezes a gente tem que deixar um pouco nossos papéis, sabe, nossas máscaras que a gente carrega de lado, para ter, às vezes, uma conversa sincera com alguém. E quando a gente tem uma conversa sincera, com um objetivo sincero de crescimento, porque às vezes a pessoa quer conversar só para despejar a frustração dela, aí não é esse tipo de diálogo. A pessoa está frustrada, ela quer despejar a frustração, a irritação dela numa conversa. Aí é para uma outra coisa. Agora, se for conversa para o crescimento, quando você está disposto ali de conversar de alma para alma, mostrando a sua alma e procurando ver a alma do outro, com certeza não tem nada melhor para uma relação do que isso. Não tem nada que vai fazer seu relacionamento melhorar mais do que você ter esses momentos de alma para alma. E a gente precisa separar um tempo para isso nas nossas relações. Eu acho que a nossa vida é muito corrida, e às vezes você, né, passa, visita a sua mãe, e aí como você tá, né, que eu falei, será que a gente tá, eu converso com fulano de tal, mas será que realmente você tem conversado? Tem pessoas às vezes que estão casadas há anos e às vezes estão há anos sem ter uma conversa, de verdade, de alma para alma. Nessa conversa, a gente lista tarefas, o que você vai fazer? Vou fazer isso, tem que passar no supermercado, tem que comprar isso, tá bom. Ou briga, ou fala de outras pessoas, você viu fulano, o que aconteceu? Mas esse não é o tipo de diálogo que a gente está falando. O diálogo mesmo é falar do que a gente sente, é compartilhar nossos sonhos, é realmente procurar demonstrar nossa alma e conseguir perceber a alma do outro.
Então todo relacionamento vai ficar melhor depois que a gente tem uma boa conversa de alma para alma, depois que a gente treinar esse espaço desse diálogo. E é isso que eu desejo para todos os relacionamentos de vocês. Muito agradecida, eu queria agradecer principalmente a presença de Deus que se fez presente aqui, de todas as entidades de luz, os guias espirituais, e a presença da luz no que existe no coração de cada uma de vocês, que vocês recebam minha reverência. Muito agradecida.